GitHub Copilot, uma ferramenta fantástica que definitivamente mudou a forma como nós desenvolvemos software atualmente. E o mais interessante de tudo isso é que, como a inteligência artificial evolui, o GitHub Copilot também. Então, eu quero falar hoje com vocês sobre uma novidade bastante interessante. Bom, novidade recente, talvez nem tanto, porque faz um tempo que eu estava desaparecido. Mas vamos falar um pouquinho sobre GitHub Copilot para pull request. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e estamos aqui hoje para mais um vídeo no canal falando sobre GitHub, a ferramenta que eu realmente gosto muito de falar aqui no canal, porque eu uso ela todo dia, eu respiro essa ferramenta e eu realmente vejo muita utilidade no GitHub como um todo. E hoje, como vocês devem ter visto aqui pela introdução, pelo título do vídeo, pela thumbnail, a ideia é falar sobre o que? Sobre GitHub Copilot, tá? Mas antes, um pouquinho aqui de elucidações. Eu estava um pouco sumido, muitas coisas aconteceram aqui nesse ano. Coisas boas, coisas legais, coisas interessantes para mim, para minha carreira. E por isso eu fiquei um pouquinho afastado, mas pretendo a partir dessa semana agora estar de volta aqui no canal com mais vídeos semanais para a gente falar sobre GitHub, sobre DevOps, sobre inteligência artificial e sobre tudo isso que nos circunda no ciclo de desenvolvimento de software, tá? Bom, chega de enrolação, a ideia aqui é falar sobre GitHub Copilot. Como todos nós sabemos, e nós vimos na introdução, e também já vimos em vários outros vídeos aqui do canal, né? O GitHub Copilot é uma ferramenta de inteligência artificial que ajuda nós, como pessoas desenvolvedoras, a escrevermos software de maneira muito melhor. É uma ferramenta que nasceu de um assistente de código e hoje é muito mais. E eu queria falar para vocês de uma feature que eu acho bastante interessante, que é a parte onde nós conseguimos trabalhar com pull request, porque nos ajuda realmente muito a entender, a evoluir, escrever as descrições de pull request, entender as atividades que uma pessoa desenvolvedora fez dentro do nosso projeto e ter ali também uma tomada de decisão muito mais simplificada sobre aprova ou não reprova esse pull request, tá? Então, para isso, nós vamos olhar para o GitHub Copilot Enterprise. Por quê? Porque essas funcionalidades em específico estão disponíveis no GitHub Enterprise apenas. Ok, eu sei, ela é um pouco mais cara, um pouco não, razoavelmente mais cara, mas traz pra gente várias outras funcionalidades que a gente já viu aqui antes, principalmente essa parte do pull request, que é o que eu quero tratar com vocês hoje, tá? Então assim, se você na sua empresa hoje tiver o GitHub Copilot Enterprise, você consegue ter essa feature para pull request. E ela vai te ajudar em várias frentes, como a gente vai ver aqui na tela do computador. Mas só um minutinho antes, eu queria pedir para você que não tiver inscrito aqui no canal, não tiver inscrita, desce a tela aqui um pouquinho, já clica no inscrever-se, isso ajuda bastante, já clica no like também, para mostrar que você está gostando desse conteúdo, desse tipo de conteúdo, e para ajudar aqui também o YouTube a entregar mais. E também já deixa nos comentários se você usa o GitHub Copilot, o que você acha, se você tem aí alguma opinião sobre o funcionamento da ferramenta, sobre o uso, se você já usou também o GitHub Copilot Enterprise, para ver aí as suas opiniões de como está sendo dessas funcionalidades voltadas mais para o uso corporativo, tá? E só mais uma coisinha antes, eu prometo que é rápido, no mês agora de julho foi lançado lá no LinkedIn Learning, o meu curso de GitHub Copilot Formação Básica. Então, se você conhece zero de GitHub Copilot, quer entender mais sobre essa ferramenta, as funcionalidades, as features que ele tem e ainda tem um certificado de conclusão no final, dá uma olhadinha lá no LinkedIn Learning, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Bom, bora lá. Eu tô com um repositório meu aqui do GitHub Copilot aberto, que é um projeto de AudiStation, que a gente for olhar aqui, é um Media Player aqui, tá? Em um VB6. E aí, o que eu quero fazer aqui? Eu vou criar um pull request pra gente. Então, eu vou pegar um arquivo aqui. Eu já fiz a alteração desse arquivo, tá? Eu já tô com ela aqui no meu Ctrl V, então eu vou editar esta classe, a AudiStation MP3 Player. Vou fazer uma alteração nela aqui. Essa alteração tem várias alterações e refatorações aqui para que a gente possa fazer o que é proposto. E eu vou aqui propor essa alteração, criando aqui uma nova branch. Então, o que eu estou fazendo? Eu, como pessoa desenvolvedora, criei uma branch na minha máquina, trabalhei nas minhas alterações, fiz lá o meu commit, mandei para o repo, e aí estou fazendo um merge para juntar essa minha alteração da minha branch para a branch de develop ou para a branch main, e aqui eu vou criar o meu pull request. Quando eu crio o meu pull request aqui, eu tenho já uma opção do que eu posso fazer usando o GitHub Copilot Enterprise. Vejam aqui que eu tenho um ícone de Copilot Actions. Quando eu clico aqui, eu tenho a opção de Summary. O que ele vai fazer? Ele vai entender o meu pull request e vai gerar uma descrição pra gente aqui. Então, vamos ver o que ele vai gerar aqui pra gente. Eu vou colocar no preview para ficar mais fácil da gente ler.
E ele me explica aqui, olha, esse tipo request introduz várias melhoras e refatorações no módulo. Essas alterações incluem novas constantes, refatoração de métodos existentes para melhor leitura e manutenção, melhora a parte de erros. Então, ele também está me falando aqui, olha, na parte de constantes e variáveis, o que foi adicionado, métodos refatorados, foi feita uma atualização no campo data. E aí, eu vou criar o meu pull request. Isso aqui, por si só, já nos ajuda muito, porque a gente sabe que escrever essas informações é realmente importante, mas a gente sabe que a gente não faz tão bem, às vezes não descreve e só fala pull request criado. E aí, o processo de revisão ele se torna muito oneroso. Se a gente já tivesse essas informações, o processo de revisão seria muito mais simplificado. Então, essa primeira parte do GitHub Copilot Enterprise já nos ajuda nisso. Traz toda esta informação, usa a inteligência artificial do GitHub Copilot para entender o que nós fizemos e já trazer para a gente na descrição do pull request. Bem interessante, né? Não sei o que você acha disso, se você já testou, já analisou, já fez várias alterações maiores para ver o que acontece aqui, mas isso ajuda bastante a gente, tá? E aí, temos uma outra coisa, que aí pode ajudar a gente a melhorar um pouquinho mais isso aqui. Só um detalhe, isso aqui hoje a gente só gera em inglês, tá? Essa parte aqui a gente não consegue ainda configurar idioma, então vai ser gerado em inglês. E aí, a gente entra no segundo passo do GitHub Enterprise para nos ajudar no pull request. Eu não sei se você já viu, mas na camada Enterprise do GitHub Copilot a gente tem o GitHub Copilot Chat direto no seu navegador. E aí, se você for olhar no topo da minha tela, ao lado da minha foto aqui, que deveria ser minha foto, mas não é a foto do perfil, é o ícone padrão, porque eu não coloquei foto nessa conta, é uma conta secundária, a gente tem aqui esse Chat with Copilot. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui em Chat with Copilot e vai abrir esta tela pra gente, onde nós podemos falar sobre o nosso repositório em questão que está aberto, mas eu também posso falar sobre o meu pull request. Por exemplo, me explique este pull request. E aí, ele traz pra gente toda uma explicação, ele está fazendo aqui qual que é o título, quem foi o autor, o status, a descrição. Então ele está falando que esse pull request introduz ali, é basicamente a mesma descrição, ele trouxe para cá. E aí, me explique quais os impactos desta alteração. Porque a gente pode fazer uma série de perguntas aqui, e nesse caso, eu estou falando quais são os impactos. Então os impactos aqui ele trouxe informação um pouco mais detalhadinha, falando do que foi feito. E aí a gente pode chegar e obter vários níveis de detalhes. E vejam aqui agora até que ele me respondeu em português, então ele também entende ali em português e consegue responder a gente em português. Mas aí a gente pode ir um pouquinho além, deixa eu ir numa alteração onde, imagina, eu estou revisando esse pull request, eu já tenho aqui as descrições, as informações, já sei o que foi alterado, os métodos aqui, mas eu ainda gostaria de ver meu código. Então eu posso falar aqui, olha, me mostre as linhas que foram alteradas. E aqui agora ele vai entender, e se tudo deu certo, ele vai trazer pra gente as linhas que foram alteradas neste pull request. E aí, ó, ele está me mostrando aqui as alterações que foram feitas. Então ele me mostra aqui direitinho, eu já consigo entender quais foram de fato as alterações. Então, usar o GitHub Copilot Enterprise para a parte de análise de pull request ajuda muito a gente, porque eu já tenho todo um descritivo e depois eu ainda tenho o meu chatbot que eu posso conversar sobre essa minha alteração, sobre esse meu pull request, para facilitar ainda mais o meu processo de revisão. Então, você consegue ver que o GitHub Copilot está evoluindo cada vez mais e trazendo mais poder para a nossa mão, para que a gente consiga ser cada vez mais produtivos usando inteligência artificial no ciclo de desenvolvimento de software. Esse é um caminho sem volta que está ajudando muito a gente. Eu mesmo uso o GitHub Copilot todo dia aqui nas minhas atividades. Mas e você? O que você acha? Essas alterações, essas novidades do GitHub Copilot, essas questões voltadas a pull request, facilitam a sua vida? Você acha que faz sentido? Deixa aqui nos comentários e vamos conversar mais sobre esse assunto. Vamos ver o que tem de mais para sair também, que eu acho que ainda tem muita coisa para o GitHub lançar aqui pra gente, que vai melhorar ainda mais o ciclo de dev, beleza? Então, era isso. Não esquece de se inscrever no canal se não tiver inscrito, de curtir o vídeo, compartilhar e espero ver vocês aqui nos próximos vídeos. Aquele abraço!